Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui fazendo uma análise, né, da espiritualidade gnóstica, de como os gnósticos tinham a sua visão de mundo. Como os gnósticos expressavam a sua cosmovisão, né? Como eles viam o cenário do mundo, como eles analisavam aspectos que, apesar de toda uma simbologia, eles queriam expressar determinados conhecimentos. Né? Então, o gnosticismo, algumas pessoas podem dizer, bem, existe, eu já recebi comentários aqui, né, de que a gnose surgiu com Plotino. Não, a gnose não surgiu com Plotino. Nós não estamos falando aqui de gnose de modo geral, nós estamos falando da gnose cristã. Nós também aqui não estamos estudando gnose de Samuel van Veor. Também não. Tá? Nós não estamos aqui falando de gnose maçônica, nem de gnose hermética, nem de gnose de qualquer outro tipo. Estamos falando de uma gnose cristã. Correto? Muito bem. Antes de continuar esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. E se você quiser ajudar esse canal, tá? Eu não gosto de fazer isso, mas muita gente às vezes pede porque não consegue decorar. Você quer fazer doação para o canal? Olha aqui, ó. Tá? robsonrmt@gmail.com, tá? Tá bem aqui. Pare o vídeo, copie e ajude. Ajude, porque eu vejo tanta gente está ajudando pessoas aí que, sinceramente, às vezes eu acho que a gente está perdendo tempo, sabe? Eu confesso a vocês que muitas vezes eu me pergunto se ainda vale a pena vir para frente de uma câmera e tentar ajudar as pessoas. Eu vejo aqui vídeos meus que tem 200 e poucas visualizações. Vocês sabem quantos likes as pessoas deixam aí? 20. 19. Quer dizer, as pessoas têm preguiça até de deixar like. Mas se a gente estivesse ensinando aqui a como ficar rico, terapias ocupacionais, se nós estivéssemos aqui dando uma de guru, a gente já estaria aí bombando. Ou se a gente estivesse fazendo análise política aqui, esquerda, direita, nesse cenário caótico que nós estamos vivendo, aonde o certo virou errado e o errado virou certo. Os humanos estão deixando de ser humanos, porque é absurdo o que está acontecendo tanto lá na Ucrânia quanto na Palestina. É absurdo, pessoal. Não é crível e não é justificável que um país, tá,
que foi atacado, e convenhamos, estranhamente atacado, aonde é o tal do escudo de ferro, do domo de ferro, não valeu de porcaria nenhuma, aonde um governo desgastado, um governo fascista de Benjamin Netanyahu, um governo que vinha sendo fracassado, e de repente aparece um ataque, né, que está servindo de pretexto para matar pessoas. Né? Então não tem como a gente vir aqui como humano e expressar solidariedade a Israel a partir desse momento. Tá? Não concordamos com ataque de nenhuma natureza, Hamas, etc. Agora, me desculpe, chamar o ataque de Hamas de terrorismo e chamar o massacre que Israel está fazendo na Palestina, e não é de hoje, é 70 anos eles fazendo esse tipo de coisa, e chamar isso lá de autodefesa é brincadeira. Não, aquilo lá é terrorismo também. Tá? Quer chamar a gente de antissemita? Pode chamar. Estou pouco me lixando. Olha aqui a minha cara de preocupado se alguém falar é antissemita. Eu lasque-se. Sinceramente. Porque nós, seres humanos, ou nós nos indignamos com as coisas erradas, ou nós passaremos a nos tornarmos seres irracionais, animais que agem baseado em fontes obscuras de informação que a mídia tradicional está passando. O que a mídia está passando para as pessoas se chama lavagem cerebral para todo mundo ficar do lado dos judeus. Né? É por isso que eu pulei fora de religião. Tá? Tem eu vou mostrar um negócio aqui para vocês e eu quero que você preste atenção. Tá? Presta atenção aqui. Mesmo que vocês são judeus. Alguns de... Eu vou tentar aumentar esse volume ao máximo para que vocês vejam o depoimento dessa mulher aqui. Eles estão me mandando tomar naquele lugar, outros estão dizendo, me jogando na cara que me atenderam muito bem na casa deles, sendo que eu também atendi todos eles muito bem na minha casa, e falando do sofrimento do povo israelense. Eu vou dizer para vocês, eu tenho muita tristeza da maneira como o povo israelense é tratado, que são extremamente manipulados pelo governo que eles têm. Extremamente. Vocês acreditam realmente que o governo de Israel não sabia que ia ter esse atentado? O Bibi passando dificuldades enormes. Toda vez que esse governo de Israel passa dificuldades enormes com problemas internos, o que o governo faz? Provoca mais ainda os palestinos, como aconteceu na Segunda Intifada, como a guerra de 2014, porque aí o povo de Israel se une contra os terroristas palestinos. Não vi um terrorista palestino enquanto eu estava lá. Não vi um terrorista palestino enquanto eu estava morando na Palestina, morando em Jerusalém ocupada, transitando por tudo quanto é lugar. Não vi um terrorista palestino, mas vi muitos terroristas que fazem parte da força de ocupação israelense. E eu já falei isso para todo mundo. Vi muitos. Então agora estão chorando por causa de 3, 4 dias que teve ataques horrorosos. Não chega nem assim um pedacinho do que os palestinos têm passado esses últimos 75 anos. Olha, gente,
É uma maldade tão grande. Você sabe, os israelenses são proibidos de entrar, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza. Por quê? Eles dizem porque é um povo terrorista e perigoso. É nada. O povo palestino é um povo super querido, muçulmanos, vários tipos de cristãos, evangélicos. Evangélicos na Palestina. Né? Então, são pessoas queridas, sabe? Te tratam super bem, são super hospitaleiras. Eu não tive um problema lá com violência contra a mulher. Não vi isso. Então, sabe, é tudo história contada, tudo história da carochinha, tudo propaganda para fazer com que o povo palestino pareça ser terrorista. Eles não são terroristas, mas eles são atacados pelos terroristas diariamente. Você pode imaginar uma criança com 12 anos de idade ser presa? A partir de 12 anos de idade, os palestinos podem ser presos. Sabe qual é o tribunal que julga eles? Não é tribunal civil, é tribunal militar de Israel. Mas, quando os israelenses fazem atentados contra a gente, colocaram fogo no meu prédio, né? Onde eu morava lá em Jerusalém, de madrugada, lógico. E aí, quando eles fazem isso, são julgados por onde? Pelos tribunais civis de Israel, que sempre os absolvem, eles nunca fazem nada. Mesmo queimar um menino amarrado num poste, fazer ele beber gasolina, tacar gasolina no corpo dele todo e tacar fogo. Um menino inocente. Como retaliação por uma coisa acontecendo numa outra cidade. Jogaram pedra. Olha, eu vou te contar. A balança da justiça. Mas eu tenho muito mais pena, porque Israel está plantando e vai colher. Eu vou receber, inclusive, famílias israelenses que estão saindo do país, que não aguentam mais. Vou receber na minha casa, vão se alojar comigo. Porque eu tenho todo o prazer de ajudar essas pessoas que percebem o que é o governo de Israel e como eles maltratam os palestinos. E o Estado da Palestina não reconhece, como roubam terras, como batem, machucam, maltratam pessoas idosas, pessoas aleijadas, mulheres grávidas, crianças de 5 anos de idade. Gente, eu tô sofrendo muito esses dias porque parece que tudo volta. Eu vou parar nesta live e espero que vocês entendam como isso está do... Muito bem. Essa aqui, ela é ex-embaixadora do Brasil em Israel, tá? Sinceramente, depois de ouvir uma coisa como essa, é você se perguntar assim: o que está por trás de tudo isso? É por isso que eu digo que há uma diferença muito grande em ser gnóstico. Porque o gnóstico, ele não está vinculado a nenhuma religião. Ele não está vinculado ao judaísmo, nem ao islamismo, nem ao brahmanismo e nem ao cristianismo, que são hordas do mesmo ser, do mesmo demiurgo. Ok? Essa é a real, pessoal. Não tem o que falar. Então aqui o pessoal no Brasil, cristãos de meia pataca, que ainda por cima querem judaizar o cristianismo, ficam defendendo um grupo de pessoas que eles parece que desconhecem o que foi que aconteceu com Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, Jesus era palestino. Não, era. Morava na Galileia, na região da Palestina. Jesus, mas ele nasceu em Belém da Judeia. O que é que tem? Você já parou para examinar que
a hipótese de uma manipulação no Evangelho exatamente para fazer Jesus nascer em Belém, para parecer o Messias, o herdeiro de Davi? Jesus não ficou morando lá em Belém e nem na Judeia. Ele foi morar lá na Galileia dos gentios. Então eu quero que você entenda que se a gente não entender o fio da meada do que está por trás dessa história, de tudo isso que está acontecendo, desse americanismo que nós temos que também nos distanciar dos americanos, porque, desculpa eu dizer a vocês, os americanos são a Babilônia do nosso tempo. Eles têm muita conta para ajustar, muita conta para ajustar, por causa de muitos males que eles já causaram ao mundo. Por quê? Porque são dominados por essas famílias sionistas que controlam os governos, que estão por detrás dos governos da Ucrânia, da Rússia, da China, do Brasil e de todos os cantos. É essa a verdade nua e crua. São eles que inventaram o fascismo, o nazi, o socialismo, o capitalismo, o comunismo. Tudo foi eles que maquinaram todas essas coisas aí. Lamentável, mas é isso que a gente tem que falar. Eu nesse vídeo esse vídeo até conveniente a gente falar sobre isso aqui. Por quê? Porque nós vamos falar aqui de um assunto que eu sei que vai chocar muita gente. Estou pouco preocupado com isso. Eu não me preocupo com isso. Se o YouTube achar que tem que tirar o canal tirar o vídeo do ar, que tire. Porque eu sei a podridão também que está escondida por detrás dos donos do YouTube. E a gente sabe quem são os acionistas principais deste empreendimento, que a gente acha que é democrático, mas não é. Aqui tudo é vigiado e aqui tudo é censurado quando diz respeito a um grupo vitimista que acha que foi vítima da história do mundo e que sempre sofreu e que sempre foi perseguido e que sempre... que muitas vezes são um monte de canalhada. Covardes. Covardes. Ok? É por isso que vale a pena a gente desmascarar esse falso Deus que eles têm. O Eterno, o Hashem, o Jeová, o Javé, o Adonai deles. Eu tenho a alegria de poder ser gnóstico e poder hoje ter me libertado desse ser, dessa criatura que controla e que está por trás de todo esse povaréu aí. Muito bem. A doutrina paulina, nós estamos falando, é uma continuidade do vídeo anterior. A doutrina paulina de Paulo, então, não é apenas um desvio do que Jesus ensinou. Olha só, presta bem atenção nisso. Mas também se relaciona com um círculo externo ao redor, no qual certas coisas importantes nem foram ditas. Não foram ditas. Até porque o próprio Jesus diz em João 16,12 o seguinte: ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês,
mas vocês não podem suportar agora. João 16, 12. Tá? Então existe um círculo, um núcleo mais próximo de Jesus e um núcleo mais afastado de Jesus. Existiam os 12 e existia os 70. Havia coisas que Jesus conversava somente com os 12. Então, o círculo mais externo não conheceu de verdade as doutrinas gnósticas de que Jesus falava. Antes de Paulo começar a sua pregação, o movimento cristão estava crescendo vigorosamente, o cristianismo gnóstico. Esse cristianismo original relacionava-se com o círculo íntimo em torno de Jesus, como atestam os textos gnósticos que foram redescobertos no século XX. Portanto, os cristãos gnósticos sabiam muitas coisas que Jesus não mencionou quando falou ao público, mas disse apenas aos seus discípulos. Os cristãos gnósticos foram aqueles contra os quais Paulo lutou quando ainda se chamava Saulo. Quem era que Paulo estava perseguindo? Ele, como fariseu, judeu, fariseu, né? Que aprendeu tudo aos pés de Gamaliel, um rabino. Ele mesmo diz isso. Zeloso. Quem era o grupo que ele estava perseguindo para matar? Para jogar na prisão? Eram os cristãos gnósticos, querido. Não eram os cristãos nazarenos. Não eram os cristãos do caminho. Não eram os cristãos ebionitas, como alguns aí tentam inventar. Eram os cristãos gnósticos. Tá? Então, vamos ficar atentos. Tem muita coisa interessante aqui nesse vídeo hoje. E agora nós vamos discutir uma coisa. Quem é o diabo? Porque tem um monte de vezes que eu vejo comentários aqui no meu vídeo. Porque o diabo, o Lúcifer, o Ra-Satã, não sei o quê. Tem até o fulano que é satanista. Tenha santa paciência. Vai catar coquinho. Sabe, eu vejo um cara aí que se acha o bambambam, que é satanista, e fica falando. Porque isso, porque assado, porque cozido. Levam ele em grupo para explicar. Vai encher saco de outro, gente. Pelo amor de Deus, não sei como tem pessoas nesse planeta que ainda acreditam nessa baboseira teológica, essa mentira teológica que foi inventada e que tem alguns sou luciferiano, sou satanista, sou não sei o quê. A palavra grega diabolos significa caluniador, acusador, mas também divisor, ou aquele que arremessa. Então, portanto, isso não é um nome próprio, isso é um adjetivo. Né? Ele é frequentemente chamado também de Satã, ou de Satanás, que em hebraico, Ra-Satã, quer dizer oponente, adversário, acusador. Também não é nome próprio Satanás. Ra-Satã não é nome próprio. Mas quem é ele? Em Jó 1,6, ele é mencionado como um dos filhos dos Elohim. Como é, Robson? É isso mesmo que você ouviu falar. Vamos pegar aqui uma Bíblia. Vamos ver se essa Bíblia aqui vai falar a verdade, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Provérbios, Jó.
1:6. Então, bora ver. 1:6 diz o seguinte: e aconteceu que um dia que os filhos de Elohim, ou os Bene Elohim, tá, vieram apresentar-se perante Iahuá, que é o Javé, veio também o Satã entre eles. Bíblia Dalet. Quem veio se apresentar entre eles? Ra-Satã. Quem é o Ra-Satã? Era um dos Bene Elohim. Tá? Bene Elohim significa filhos de Elohim. Tá? Porque o Jeová já é um Elohim. Então, portanto, quem estava lá comparecendo eram os Bene Elohim. Vamos ver aqui nessa Bíblia chamada Jó, né? Vamos pegar Jó 1:6. Ele diz: e um dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Ieruá, veio também Ra-Satã, que quer dizer o resistidor, entre eles. Então, portanto, ele é o quê? Um Bene Elohim. Quem é Satanás? Um Bene Elohim, meu querido. Ele é um filho dos Elohim. Tá? O livro dos segredos de Enoque também é chamado segundo livro de Enoque. Ele é chamado de Satanael ou Satanail. Tá? E é considerado um dos vigilantes, ou Nephilim, que foram lançados do céu. 3 citações para refletir. Vamos lá. A terrível ocultação de Deus, experimentada como definição e incerteza, deve-se ao fato de ele ser a fonte do mal e do bem. Lamentações 3:38, ele diz que ele dá a vida e a morte. Tá? Ele dá luz e trevas. Em Isaías 45:7, felicidade e infelicidade. Isso tudo é Deus que dá, o Jeová. Em Amós 3:6, ele dá beleza e crueldade. Então, para nós, inextricavelmente emaranhados na natureza e na história, né? Inexplicavelmente, quer dizer, né, a expressão, há aqui um emaranhado de como é que esse Deus é capaz de dar vida e morte, luz e treva, felicidade e infelicidade, beleza e crueldade. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, eu não sei se as pessoas são tão idiotizadas, porque, veja, Deus só pode ser a palavra no sentido pleno. Esse epiteto você pode aplicar qualquer coisa que você quiser, tá? Mas a deidade, a fonte, ela é plena luz. Porque o Paulo vai dizer: Deus é luz e não há treva nele. Deus é luz e não há nem sombra de treva nele. Então, como é que você pode acreditar que um Deus faça isso aqui? Se ele é o sumo bem, se ele é a suma bondade, eu não consigo entender como pessoas fazem adoração a um ser
que eles dizem ser Deus nesse tipo de coisa. Sinceramente. Eu, particularmente, hoje eu me pergunto como eu passei 30 anos vivendo com esse engano na minha vida. Por que eu não acordei antes? De acordo com seus críticos, esses hereges, os gnósticos, se referiam ao Deus abraâmico como um demiurgo, um anjo maligno. Olha só como os gnósticos denominavam esse Deus. O chamado anjo maligno, o Deus-diabo, o príncipe das trevas, a fonte de todo mal, o diabo, um demônio, um tirano cruel, colérico e guerreiro. Ele era também chamado de Satanás e a primeira besta do livro do Apocalipse. Era assim que eles chamavam o Jeová Javé em Liu, Brahma, lá, seja lá o nome que você quiser dar a esse ser. Quando a afirmação paradoxal de que ambos vêm de Javé, luz e treva, salvação e calamidade, resolve o problema ou desiste diante dele? Qual o problema? Qual é o problema mencionado aqui? Problema do bem e do mal, especialmente do mal. Como pode Javé ser ambos? Como pode o Javé ser bom e mal? Como é que ele pode ser bem e mal com L? Como é que ele pode ser luz e treva? Ele é seu próprio adversário? Como ele já se apresenta como criador, ele também poderia sequestrar o papel oponente. Como se você não precisasse nem de um Deus, nem de um demônio, apenas de mim, porque eu sou os dois. Uma jogada inteligente. Então, esses abobados de adoradores de Lúcifer, de Satã, estão tão enganados quanto os adoradores do... Na verdade, estão adorando o mesmo ser. Rapaz, é uma vergonha. Aí esses caras são convidados para ir em podcast falar e dizer, né? A Bíblia e outros textos dizem que Satanás era um anjo vaidoso e arrogante, que se considerava maior que Deus e por isso foi expulso do mundo divino, da luz para as trevas. Essa é a ideia que a teologia tenta enfiar a goela abaixo na gente, né? Você sabe disso. Isso tem paralelo com as afirmações em vários textos de que Javé e Satanás são realmente um e o mesmo. Para que se possa entender Satanás como uma face oculta de Javé. Claro que é. Não é face oculta, é face mesmo, mostrada. Né? O anjo arrogante que poderia muito bem ser Yaldabaoth dos cristãos gnósticos, é claro. Evidente. Tá? Os cristãos gnósticos sabiam que ele era o mal.
É tão incrível que eles manipularam a Bíblia para criar um opositor a Deus. Né? Veja que ridículo. Quer ver outra coisa ridícula? É você abrir o livro de Jó. Jó é um cara tranquilão, segundo alguns, muito temente a Deus, e segundo os estudiosos, o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia. Aí chega lá os filhos dos Elohim, vão se reunir com quem? Com Jeová. Aí no meio deles vem um Elohim chamado Hassatan. E ele diz, olha, tem um cara aí que é muito fiel para ti. Mas deixa eu tocar na vida dele e tu tirar a tua proteção dele, que tu vai ver se ele não vai te amaldiçoar. E você sabe o que o Jeová faz? Diz, vai e só não toque na vida dele. E aí o Hassatan vai lá e destrói a vida do cara por completo. Deixa o cara com doença de pele, coçando o corpo com caco. Aí vem os teólogos. Sabe o que os teólogos vêm e dizem? Não, esse acontecimento quer mostrar para nós que nós temos que ser testados na nossa fé. Nós estamos sendo provados na nossa fé. Ora, se você tem um Deus assim, para que você precisa de um inimigo? Vamos colocar em palavras mais simples. Você casa, aí um belo dia, você diz assim, eu vou testar minha esposa. Aí você chama um amigo seu, você está no meio dos seus amigos, aparece um amigo lá, e você diz assim para ele, olha, faz o seguinte, eu te dou permissão para você tentar a minha mulher. Sabe por quê? Minha mulher é muito fiel a mim. Vai lá e tenta ela. Ou então a mulher falar isso com uma amiga. Vai lá e tenta meu marido. Ele é muito fiel a mim, eu quero ver se ele vai. Você acha isso correto? Você acha isso ético? Testar alguém para saber se fulano é meu amigo, se fulano é fiel, se fulano não é? Mas foi isso que o Jeová fez. Arrasou com o cara. Aí, no final do livro, Jó recupera toda a riqueza. Aí os teólogos vêm e dizem assim, porque você passa pelo teste, bem-aventurado o homem que é provado, que passa pelo crivo. Aí quando alguém está passando por perrengue na vida, que vai na igreja, o pastor, o padre diz assim, meu irmão, não desista, você está sendo provado por Deus. Como ouro que passa pelo crisol, você está sendo provado por Deus. Que Deus é esse que tem que provar alguém? Ele não é onisciente, não? Além de ser antiético, é imoral. Não, essa doença aí, meu irmão, ele está te dando para te provar.
eu mandava um camarada que dissesse isso para mim, os quintos dos infernos. Você está entendendo? O diabo, seja ele chamado Satanael ou Satanás, foi derrubado por causa da sua arrogância, igualzinho o Yaldabaoth. O que é que o Yaldabaoth faz? Ele é expulso por quê? Porque ele começou a dizer o quê? Ele disse, olha, eu sou Deus e não há outro além de mim. Quem não lê os documentos de Nag Hammadi, tipo a gnose de João, não entende nada disso. Tá? Mas eu mostro aqui para vocês o seguinte. O que é que o Demiurgo diz? Tá? Vamos lá. Pegar aqui o texto. O Demiurgo começa a arrogância dele. Tá? Vamos ver aqui o texto. O Yaldabaoth, né? E ele aparece e ele diz exatamente isso aí, né? Eu sou Deus e não há outro além de mim. Tá? E aí houve uma voz do céu que diz, tu estás enganado, Samael. Que quer dizer Deus dos cegos. Tá? Eu sou um Deus ciumento e não há outro Deus além de mim. Mas por ter anunciado isto, ele indicou aos anjos que o escutaram que havia outro Deus. Pois se não houvesse, de quem haveria ele de ter ciúmes? Eu sou um Deus, um Elohim ciumento. Tá? Pois ele diz isso, né? E não há nenhum outro Deus além de mim. Então, existiam outros deuses, outros Elohim, e ele disse, eu sou um Deus ciumento, hein? Presta atenção. Vocês não terão outro Deus diante de mim, outro Elohim. Né? Era arrogante, prepotente, orgulhoso. Com quem ele se parece? Ele se parece com a história de Satanás, com a história de Lúcifer. Pois o texto de Isaías que todo teólogo usa para falar que é a história de Lúcifer. Sendo que esse texto aqui é a referência a um rei. Mas o pessoal tomaram como simbológico para dizer que se referia a Lúcifer. Diz lá Isaías 14, 13 e 14. Pois tu dissestes em teu coração, subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Tá? Acima das estrelas de Elohim. Monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei como Elion. Serei como Elion, o do mais alto.
Aqui surge uma pergunta. Satanás e Javé são idênticos, como alguns textos gnósticos podem sugerir? Ou ele é um dos arcontes? Referindo-se a Satanás. Após a queda, ele poderia ter se tornado um arconte que está intimamente ligado a Javé. A seguinte intuição me vem em mente. Juntos, eles jogam um jogo intrigante. Tá? Satanás aparece como um oponente de Javé para que o propósito maquiavélico de dividir et impera, dividir para imperar, para governar, dividir para conquistar. Pode haver dois caminhos, o caminho de Javé e o caminho de Satanás, que levam a um mesmo fim. E muitos vão para lá por um caminho ou outro. Olha só. Isso ele está fazendo aqui uma intuição, um insight que ele está tendo. E está levantando essa questão. Por quê? Porque se ambos não são a mesma criatura, mas eles levam as pessoas ao mesmo lugar. Tá? Nesse caso, seria uma tática inteligente invocando uma liberdade da vontade que no final é inexistente. Seria essa a resposta? Neste caso, nenhuma das formas é a verdadeira. O verdadeiro é, antes, por sim dizer, o caminho que decola sobre suas cabeças. Então, nós estamos vendo aqui quem é essa figura, Ra-Satã. Agora vamos ver aqui quem é a figura que o pessoal tanto fala de Lúcifer. A Bíblia King James lê em Isaías 14:12: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como você foi derrubado no chão, que enfraqueceu as nações. Bora ver se está escrito mesmo Lúcifer. Então eu vou pegar aqui a Bíblia, Dalet. Vamos lá em Isaías. 14:12. Vamos ver aqui. Como caíste do céu, ó astro brilhante, filho da alvorada, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Aqui não tem Lúcifer. Tá? Não tem Lúcifer nenhum. Bora ver essa Bíblia aqui, tá? Torá hebraica peshita. Vamos lá. Então vamos ver Isaías. Isaías 14:12. E diz: Como caíste do céu, tu, resplandecente, Hillel. O nome em hebraico é Hillel, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Hillel. Esse é o termo que está em hebraico. Tá? Está aqui nessa Bíblia. Correto? Esse é o nome que o Jerônimo resolveu traduzir por Lúcifer. E que está nas Bíblias King James, Matos Soares, tá? A tradução brasileira,
a Pereira de Figueiredo, outras e outras traduções. Tá? A versão de Lutero diz, traduzida do alemão, como caíste do céu, linda estrela da manhã. Como você caiu, você que enfraquece os pagãos. Outras traduções têm estrela brilhante, estrela do dia, né? E estrela brilhante, a maioria é estrela da manhã e similares. Apenas algumas traduções têm Lúcifer. Tá? A palavra hebraica traduzida aqui como Lúcifer ou estrela é Hillel, o resplandecente, derivado de Helal, brilhar, mas também gabar-se, ser tolo. Isaías 14:12, mais precisamente, tem: você é resplandecente, filho da aurora, ou filho da manhã. A associação com a estrela da manhã é uma interpretação, assim como uma tradução, como a tradução Lúcifer. O que se entende por ou brilhante não é claro. Lúcifer não é encontrado em nenhum lugar como um nome na Bíblia. De fato, Lúcifer, portador da luz, é meramente uma tradução latina de Rei Léo, e nem mesmo um nome. Tá? No Novo Testamento grego, a tradução fósforos, portador da luz, ou é ósforos, tá? É ósforo, portador da aurora, tá? São termos gregos. Certos textos antigos têm filhos de Shahá, né? No panteão de Ugarit, Shahá é o deus do amanhecer, e o seu irmão Shalim é o deus do crepúsculo, isto é, o deus da noite. Eles são filhos de quem? De El, do deus El, e são considerados deuses de Vênus. Tá? Então há uma interpretação de que se está falando no texto de Isaías, referindo-se à estrela da manhã, se referindo a um astro. Tá? A um astro. Como está dizendo aqui, ó. A Vênus. Por quê? Porque ele é um astro brilhante. Tá? E não está se referindo de maneira nenhuma a um nome próprio, e nem a um substantivo, e nem a uma criatura. Mas como a imbecilidade tomou conta da cabeça de muita gente, que prefere acreditar no dogma dos padres, dos pastores e de um monte de gente imbecil que resolve inventar um monte de mormotice, tá? Cujo esse cristianismo está aí hoje todo contaminado de várias porcarias, porque não representa o que Jesus deixou. Não representa, pessoal. Eles resolveram inventar um Lúcifer para jogar a culpa de todo o erro que Aldabaoth cometeu com a criação. Então eles resolveram, bora criar uma figura para jogar a responsabilidade em cima. Então quem é? É o Lúcifer, é o Rassatã, é o demônio, é o diabo. Então alguém faz coisa errada, a culpa é do fulano, e não do Javé, Jeová e Aldabaoth, Enlil. Não. Joga a culpa nesse lá, que não existe. Que na verdade é a mesma figurinha. Porque se há alguém que foi
jogado para baixo foi Yaldabaoth. Em uma ordem, da ordem dos anjos, tendo se afastado como ordem que andava sob ele, concebeu o pensamento impossível de colocar seu trono mais alto do que as nuvens acima da terra, para que ele pudesse se tornar igual ao meu poder. E eu o expulsei. Esse é um texto que ele está citando. Eu expulsei da altura com seus anjos e ele estava voando no ar continuamente acima do infinito. O livro Segredos de Enoque, também chamado Segundo Livro de Enoque, 29, de 3 a 4 e 18. Compare Lucas, 10, 18, em que Jesus diz o seguinte: eu vi Satan como um relâmpago, a palavra strapper, igual luz brilhante, um flash. Eu vi Satanás como um flash cair do céu. Mas a quem ele está se referindo? Ele está se referindo ao Yaldabaoth. Aqui o texto grego tem Satanás, mas permanece uma questão do qual a palavra Jesus realmente usou em sua língua. A palavra grega é uma tradução de um texto aramaico que não temos. Existe então uma diferença entre Satanael, Satanás e aquele que se chama Lúcifer. Ele está fazendo uma pergunta. Então, Lucas, vamos ver aqui na Peshitta. Peshitta, que é do aramaico, portanto, bora ver. Então, vamos lá. Lucas, 10, 18. Vamos lá. E aqui nós vamos observar, pessoal, que ele usou um texto grego, Claro que o Novo Testamento está em grego. Tem gente dizendo que existe que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, então bora ver. 10, 18. Bora ver. Ele diz: eu vi Satan como relâmpago caindo do céu. Satan. A Peshitta, Satana, ou Satanás. Manuscritos gregos transliteram essa palavra aramaica para Satanã. Então ele está dizendo aqui que na Peshitta é chamado Satana. Mas o grego faz a transliteração para Satanás. Existe então uma diferença entre Satanael, Satanás, e aquele que se chama Lúcifer? Ele está fazendo uma pergunta aqui no texto. Encontrei uma possível dica aqui. Satanael, o Lúcifer, não caído, tinha a sabedoria secreta. Satanás a corrompeu. Poderia Satanás então ser Lúcifer caído? Ele está indagando. Por quê? Porque na cabeça de muita gente tem a ideia de que o Lúcifer, o Satanás, o diabo,
ou o demônio são a mesma figura, né? E ele fala o seguinte, isso aqui é um estudo muito profundo, porque diz o seguinte: no bogomilismo, um movimento gnóstico do final do primeiro milênio da era cristã, Satanael era considerado o criador do mundo físico, tá? Como toda a sua miséria e sofrimento. Ele criou Adão e Eva, e ele então assumiu a forma de uma serpente e teve relações sexuais com Eva e com Eva com sua cauda, gerando os gêmeos Caim, tá? E sua irmã Calômena, tá? De Ialdabaote. Presta atenção no que está sendo aqui, tá? Porque o bogomilismo foi um movimento gnóstico, mas muito tempo depois, tá? Então, portanto, Ialdabaote, Satanás, Lúcifer são a mesma criatura, tá? Que muita gente não consegue entender porque não quer entender, não é? Certo? Aqui eu vou só apenas dar uma introdução para que você entenda algumas coisas, tá? A palavra anjo vem da palavra grega angelos, que quer dizer mensageiro, enviado, núncio. Em hebraico, malak. Os anjos são geralmente considerados homens ou assexuados. Este último, principalmente por causa de Jesus disse em Marcos 12, 25. Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos que estão no céu. Jesus disse isso, né? Em Mateus 12, 25. Portanto, o que Jesus está dizendo? Que anjo não tem sexualidade. O chamado malak, mensageiro. Mas os estudiosos de hoje dizem que anjo, os malak do Antigo Testamento, eram completamente diferentes. Eles andavam, comiam, bebiam e etc. Não eram seres etéreos, tá? Certo? Em Zacarias 5:9 diz o seguinte: e levantei meus olhos e olhei, e eis que saíram duas mulheres, e o vento estava nas suas asas, porque tinham asas como as asas de cegônia, e levantaram o efá entre a terra e o céu. Tá? Então, portanto, existiam anjos, mensageiros femininos, malak femininos. Um efá é uma medida de volume, bem como um vaso usado para medir. Mas em hebraico também pode ser a forma feminina de uma palavra para escuridão. O anjo Gabriel é ocasionalmente considerado feminino, Gabriel. Embora essa ideia seja um tabu na teologia patriarcal, alguns consideram este anjo uma forma não muito positiva, porque ele ou ela, de acordo com a tradição islâmica, forçou, olha o que o Gabriel fez, ele forçou Mohammed, ou Maomé, então ainda analfabeto, com violência física, a ler e escrever o Alcorão. Vou repetir. O anjo Gabriel, que pode ser feminino ou masculino,
forçou com violência física a Maomé, a escrever o Alcorão, sendo ele analfabeto. Agora me digam se esses seres que estão a serviço do demiurgo são seres bons. Né? Se pergunte isso. Esse Gabriel é o mesmo que foi lá dizer para Maria que ela ia ter filho e acabou essa história. Uma pessoa com 12 anos de idade. No máximo, dizem hoje os estudiosos. 12 a 14, por aí assim. A uma menina. Hã? E você acha que esse ser um ser bom, né? Não é que um ser bom faz violência física com uma pessoa para escrever uma coisa que ela não sabe escrever porque é analfabeta. Olha a maioria das histórias dos santos da igreja. Estão todos lá com chaga, com não sei o quê, um monte de doenças seríssimas. A prova da santidade deles era esse sofrimento terrível que eles tinham que passar. Por outro lado, foi Gabriel quem, em Lucas 1, 26, 38, apareceu a Maria para informá-la sobre o nascimento de Jesus. Por essa razão, alguns sustentam que existem duas entidades diferentes e que na história sobre Mohammed, um demônio passou na forma de Gabriel, que para eles é chamado de Gibril ou Gibrail. Tá? O texto gnóstico, Piste Sofia, menciona que Cristo, o Autogênesis, assumiu a aparência de Gabriel para não ser conhecido pelos arcontes de Ialdabaote, pensando que ele será Gabriel, e que então encontrou Maria, que se chama minha mãe, após o corpo material. Falei com ela no tipo de Gabriel. Isso aqui é Jesus dizendo que o que aconteceu. Vou explicar para depois de ouvir e fazer perguntas aí que eu não entendi, Robson. Eu não entendi. Jesus está dizendo que para ele vir falar com Maria, presta atenção, que ia ser a mãe dele, ele teve que se passar por Gabriel. Por quê? Porque ele teve que atravessar aquelas esferas que eu já mostrei aqui. E para passar através das esferas dos arcontes, ele passou como Gabriel. Então, os arcontes não conheceram ele. É isso que o Piste Sofia está contando. Ok? Então é possível, o escritor está falando, que exista uma entidade Gabriel que é maléfica. Por quê? Porque fez violência física com Maomé para ele escrever o Corão, sendo ele analfabeto, não pode ser um ser de luz. Ok? São os anjos clone de quem? De Aldabaote, de Jeová, do Enlil. Tá? Então, passei aqui muito rápido. Tá? Então aqui, ó. Certo?
Aí a gente está entendendo, tá? Aqui, ó. Bem, nós estamos bem aqui. Alguns autores aparentemente assimilam o conceito de anjos como o de extraterrestres em geral, especialmente para os Anunnaki. Isso pode se aplicar aos observadores ou aos arcontes de Aldabaoth e aos anjos, que foram criados por ele. Eles podem ser considerados anjos caídos, mas, sem dúvida, também há um grande número de seres de luz em regiões superiores, bem como extraterrestres multidimensionais benevolentes. Eu vou parar bem aqui, porque esse outro conteúdo aqui eu vou deixar para falar num próximo vídeo. Porque é importante que a gente entenda a relação da gnose, de como os gnósticos entendiam toda essa cosmovisão. Então, portanto, ninguém está dizendo que não existem seres benéficos, seres bons, que não existam seres extraterrestres que não sejam bons. Existem. A maioria dos seres que habitam o pleroma são todos seres de extrema benevolência, bondade, amor, luz. Ok? Mas eles não estão dentro dessa esfera do nosso sistema Terra, Sol, Lua e os astros, tá? Que nós chamamos de planetas. Eles estão além disso. Ok? Então, resumindo a história, Lúcifer, Ra-Satã, Diabolos e Aldabaoth, Javé, Jeová, Enlil, são a mesma figura, pessoal. Tá? O que o Jeová, o Aldabaoth tem é muito anjo clone. Javé tem muitos anjos clone que trabalham com ele. Ele criou 365 anjos, diz, além dos arcontes, que governam as 7 esferas e mais as 5 esferas inferiores. Então, portanto, é importante a gente entender isso. Nós estamos lidando com um mundo, tá? Com uma realidade de seres não humanos e que são com certeza alienígenas, extraterrestres, que se passam, tá? Muitas vezes por seres benevolentes, mas na verdade não são. E às vezes maltratam pessoas como maltrataram a Maomé, a Mohammed, para escrever o Alcorão. Certo? Então, por isso que os gnósticos tinham a sua visão de mundo. Você pode não concordar, isso é problema seu. Mas, para mim que estudo isto, faz todo sentido. Tá certo? Muito bem. A gente fica por aqui, a gente volta num próximo vídeo, tá bom? Não deixe de ajudar o nosso canal.